I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Pascal Bernardin em Maquiavel Pedagogo. Every single lie that tells me I will never. Ou o Ministério da Reforma Psicológica. Parte 6. Revolução Cultural e Interculturalismo. Homenagem a Gramsci. O multiculturalismo está sendo introduzido nos IUFMS e no ensino escolar, como prova, entre outros documentos, o catálogo do CNDP, Centro Nacional de Documentação Pedagógica. A cultura francesa é colocada no mesmo nível que a dos povos mais distantes de nós, tanto fisicamente quanto psicologicamente. As citações em seguida mostraram a verdadeira face do multiculturalismo. A África do Sul, o Canadá e a República Federal da Alemanha, entre outros países, oferecem o exemplo de modo como um governo pode manipular a cultura. Colocam-se, então, questões capitais sobre o plano teórico. Uma educação multicultural. Para quê? Quais são os alvos e os objetivos dessas medidas? Que tipo de sociedade se tem em vista? Conforme já vimos, pode-se ensinar a cultura desde os pontos de vista clássicos, como uma soma de conhecimentos bem estabelecidos e que deve ser comunicado. Ou ver nela algo de mais flexível e mais adaptado à vida contemporânea. Algumas vezes os professores mostraram-se lentos em compreender essa diferença. Desde alguns anos, os grupos ultraconservadores de diferentes países, dos Estados Unidos à Islândia, passando pela Nova Zelândia, Austrália, o Reino Unido, compreenderam a importância política do que podemos chamar de abordagem cultural dos programas escolares. Isso se traduz e continuará provavelmente a assim se traduzir por meio de confrontações diversas, principalmente a respeito dos aspectos sociais, científicos e morais dos programas. OCDE. Não se deve subestimar, porém, o risco de nos fecharmos em certa fatalidade étnica quando cultivamos a preeminência do coletivo sobre o individual. Alguns defensores da educação multicultural estão bem conscientes desse perigo e da necessidade de ultrapassar os particularismos étnicos se quer atingir o pleno desbrochamento da personalidade de cada um enquanto homem, no sentido universal dessa palavra. OCDE. Essa orientação geral comporta ao menos uma exceção: a abordagem intercultural. Esta visa um objetivo ambicioso: a formação de uma identidade cultural nova, aberta, não mais marcada pelo eurocentrismo ou pelo etnocentrismo, ou por um vínculo cego às suas próprias crenças e valores. O CDE. As sociedades contemporâneas podem subsistir e funcionar somente se a coexistência de cultura diferente for possível.
E se os indivíduos puderem, segundo as circunstâncias e segundo suas necessidades, passar de uma cultura a outra, e mesmo ter acesso a várias culturas. O programa de educação multicultural toma à luz dessa reflexão uma amplitude e mesmo uma profundidade diversa, pois sua razão de ser não se justifica mais unicamente por argumentos éticos. Combater a discriminação produzida pelo racismo e etnocentrismo, ou jurídico, respeitar os direitos dos homens, mas também epistemológicos, diferenciar a maneira de pensar, as formas da inteligibilidade e a estrutura do saber. Esse enriquecimento do dispositivo conceptual permite considerar a construção de uma teoria científica da educação multicultural e, portanto, o desenvolvimento de programa de educação multicultural fundado sobre base científica, OCDE. Enfim, é surpreendente notar a ausência em quase todos os documentos sobre educação multicultural de análise epistemológicas acerca do alcance cognitivo das culturas escolar. Cada cultura abrange uma organização específica das relações entre o indivíduo e a natureza, ou dos indivíduos entre si. No interior de cada sistema cultural está inscrita uma representação determinada do espaço e do tempo, que estrutura tanto a organização e a classificação dos conhecimentos, quanto da memória individual e coletiva. As interações entre a cultura e um povo e suas práticas de aquisição e transmissão dos conhecimentos são profundas. A organização do ensino formal, tal como ele se desenvolve, e a concepção da própria escola depende do modelo cultural, da importância e da significação atribuídas ao saber de cada cultura, da representação deste mesmo saber em uma sociedade, em uma comunidade determinada. Por exemplo, o conceito do saber na cultura muçulmana ou na cultura tradicional japonesa é bem diferente do conceito produzido pelas culturas ocidentais da época das luzes. Assim cada cultura interfere sobre a organização das experiências, sobre a formação das competências cognitivas e engendra um modelo de ensino que lhe é próprio, OCDE. O que pode fazer a escola em face das crenças e do imaginário coletivo que nutrem as culturas e constituem seu núcleo duro? OCDE. A organização da educação multicultural, com a introdução em programas de cursos de língua e de cultura de origem, levanta, pois, um problema cognitivo particular. A adoção da educação multicultural não se reduz de fato a uma simples operação de atualização dos programas, nos quais se inscrevem novos conhecimentos ou mesmo novas disciplinas. Educação multicultural é mais do que isso. Ela dá acesso em graus diferentes a outras formas de conhecimento e outras tradições culturais, depositária de tipos de saber diferentes, em seus conteúdos, em sua estrutura interna, daquela da tradição escolar. A pós-cognitiva
representa pelos programas de educação multicultural. Não deve ser subestimado, não, pois ela é de grande alcance sobre o plano epistemológico. O agendamento da educação multicultural no sistema de educação é delicado, pois ele toca em um ponto sensível da organização do ensino: as formas de conhecimento e hierarquia do saber. O CDE. Não se poderia reconhecer mais claramente que a educação multicultural visa a uma revolução psicológica, cujas consequências são dificilmente avaliáveis. Os meios empregados devem, portanto, estar à altura da aposta. O intercultural afeta, sim, o conjunto das instituições educacionais, o ensino pré-escolar, as línguas, a elaboração dos programas, os manuais e outras ferramentas pedagógicas, a administração, os exames, o controle e a avaliação, as atividades extraescolar, os laços entre a escola e a comunidade, o serviço de orientação e os serviços auxiliares, a preparação para a vida adulta, a formação inicial e contínua dos professores, a luta contra a xenofobia e o racismo. Conselho da Europa. A existência na Suécia de uma decisão governamental que obriga todos os professores a participar do desenvolvimento da educação intercultural é um fato capital, de vez que delimita um cenário e concretiza as inspirações às mudanças. Conselho da Europa. Não pode se compreender o interculturalismo a não ser na perspectiva globalista, tal como expressa no documento da referência da Conferência Mundial sobre a Educação para Todos. Consciência mundial. A emergência da educação mundial e da educação para o desenvolvimento. Presentemente, no norte como no sul, os educadores começam a reconhecer a necessidade de considerar a educação numa perspectiva mais mundial. Os programas de educação para o desenvolvimento e de educação mundial contribuem para inculcar nos alunos uma atitude mundialista, ensinando-lhes principalmente a reconhecer e a evitar os preconceitos culturais e a encarar com tolerância as diferenças étnicas e nacionais. E esses programas se esforçam por vincular os grandes problemas às realidades e de caráter mundial, principalmente as questões concernentes ao meio ambiente, à paz e à segurança, à dívida internacional, às medidas contra a pobreza, etc., em todos os conteúdos específicos da educação fundamental. No Canadá, o projeto de educação mundial de Alberta, de quem? Alberta, é isso aí? É o nome de alguém aqui. Alberta ajuda os professores a identificar e delimitar os elementos do programa escolar e as técnicas específicas que desenvolverão nos alunos a capacidade de abordar as questões mundiais.
Nome feio da peste, ó. Nunca vi ninguém chamando Alberto. A educação mundial e a educação para desenvolvimento começam a surgir também nos países em desenvolvimento, ó. Nas Filipinas, as escolas normais, a Universidade das Filipinas trabalham atualmente no aperfeiçoamento de novos conteúdos curriculares, que fornecerão uma ideia abrangente das questões mundiais, e em particular, das que influem na sociedade filipina. Uma vez concluímos o programa, será utilizado tanto na educação formal quanto na educação não formal. Para esse efeito, as instituições públicas e as instituições não governamentais estabelecem uma aliança para promover e empregar os novos conteúdos e métodos, e em particular, a mídia. Conferência Mundial. Esse processo de mundialização deverá se desenrolar até seu resultado lógico, a adoção de uma língua internacional, prelúdio da destruição das culturas e das mentalidades locais. Uma das questões que devem ser examinadas é a do desenvolvimento para essa sociedade global de uma língua internacional, que reforce e promova uma cultura internacional. A Unesco deveria realizar um estudo específico sobre este assunto. Unesco. International Symposium and the Rounding Table. Qualities Record of Education Today. Opposite, Unesco. Página 8. Sobre a Conferência Mundial. WCEFA. Conférence Mondiale sur l'Éducation pour tous. 5-9, março 1990. Jomtien, Tailândia. Document de référence, Paris, WCEFA, 1990, página 12. Itálicos, nossos. De acordo com uma técnica experimentada, o prefácio desse documento menciona que o presente documento não expressa necessariamente uma tomada de posição por parte da Comissão Interinstituições, nem das organizações que, a título principal ou associado, apadrinham ou coapadrinham a Conferência Mundial. No entanto, nas linhas anteriores, descobrimos que, para estabelecer o presente documento de referência, o Secretariado Executivo da Comissão Interinstituições, constituída pelo Banco Mundial, PNUD, a Unesco e a Unicef, em vista da organização da Conferência Mundial, se inspirou de numerosos relatórios e estudos, sugestões de 3 oficinas técnicas, das quais participaram especialistas de 5 continentes. Talvez não seja útil recordar que, das palavras que Orwell colocava na boca de um de seus personagens e que se aplicam perfeitamente ao jargão mundialista e à futura língua internacional. Por analogia, estendidas também à nova cultura mundial. Vós não vedes que o verdadeiro alvo da nova língua é de restringir os limites do pensamento? No fim, nós nos tornaremos literalmente impossível o crime pelo pensamento, pois não haverá mais palavra para expressar, ué.
A cada ano, menos e menos palavras. E o campo das consciências mais e mais restrito. A revolução estará completa quando a língua for perfeita. A nova língua é o Angsoc, socialismo inglês. E o Angsoc é a nova língua, acrescentou ele com uma sorte de satisfação mística. George Orwell, 1984. Fólio Gallimard, página 79 a 80. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença, deixe seu like. Para ter acesso à continuidade desta leitura, acesse a barra de playlist ou clique no link que está aparecendo em sua tela. Foi bom tê-lo por aqui. Fique com Deus e até a próxima leitura.